Do terceiro ano A e terceiro ano B. Como vocês estão? Eu sou a Projade, estou muito bem e hoje nós teremos mais uma aulinha de história, né? Nós começamos o nosso assunto, não conseguimos concluir por causa da internet, mas temos aqui uma ferramenta, né, que é o PowerPoint, e a apresentação de slide vai dar para a gente ter a nossa aulinha perfeitamente, não como seria na aula ao vivo, né? Só que ela vai estar mais curtinha, só que com a mesma qualidade, o mesmo conteúdo, certo? Abram aí o livro de história de vocês, na página 136. A Pro pediu para vocês lerem esse texto, esse pequeno texto que tem aí. Já que vocês já leram, eu sei que vocês leram esse texto, vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas antes de começar a falar um pouco desse texto, vamos relembrar um pouco dos outros conteúdos que nós já estudamos. Nós falamos sobre como se formaram as comunidades quilombolas. Nós estudamos também como foi a vida dos africanos que foram escravizados, né? Lemos aí vários textinhos sobre a época da colonização e nós vimos, né, que na época da colonização no Brasil, no século XVI, os indígenas não se prestavam àquilo que os portugueses queriam, que era o quê? Mão de obra barata e obediente. E por isso mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico nos porões do que chamamos de navios negreiros. Os navios negreiros eram embarcações que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, de Salvador, Recife e São Luís, certo? Os escravizados eles ficavam amontoados nos porões dos navios e muitas vezes eles eram presos por corrente, sem se alimentar bem, e muitos morriam antes mesmo de chegar no Brasil. E quando chegavam ao Brasil, o tratamento não melhorava não, viu? Era até pior do que era nos navios negreiros. Nós já vimos também que muitas pessoas escravizadas, quando chegavam aqui, eram trocadas, né, por moedas ou outras coisas. E essas pessoas fugiam das fazendas e das lavouras e se organizavam em comunidades e onde as regras e as leis eram feitas por eles mesmos, né? E assim nasciam as comunidades quilombolas, das quais o Quilombo dos Palmares foi a maior comunidade conhecida. Essas pessoas escravizadas, gente, quando não fugiam, né, para os quilombos, elas ficavam alojadas em espaços conhecidos como senzalas. Os senhores de escravos, eles não se preocupavam em juntar os escravizados de nações diferentes, não se importavam em misturá-lo, e os escravos então criaram uma cultura e surgiu uma religião que uniu os africanos vindo de diversos povos, chamada de candomblé. Candomblé significa oração, e assim diversas divindades africanas foram conquistando o território brasileiro. Nós também vimos, né, nas outras aulas sobre a herança indígena, que como a Pro perguntou para vocês também, né, quais são as heranças indígenas deixadas para a gente. Temos aí na comida o palmito, o amendoim, a batata doce. No nosso vocabulário temos a paca, o jacaré. Na medicina, várias plantas que são usadas para curar doenças, né? Na arte, aprendemos a arte das esteiras, de tecer redes e esteiras, bem como a fabricação de utensílios de cerâmica, vasos de barro, tudo isso. E hoje nós vamos conhecer algumas heranças deixadas pelos africanos aqui pra gente, certo? O povo brasileiro, ele é formado pela mistura de muitas e muitas culturas, mas sem dúvida a cultura africana é uma das que mais deixaram riquezas cultural para nós, sabia? Devido ao grande número de negros africanos que foram trazidos da África para o Brasil. Hoje o Brasil tem muita herança da cultura africana. Vamos conhecer algumas?
Herança africana. Temos aí na comida o inhame, a banana e o dendê, o azeite de dendê. Só que não é só isso, a Pro trouxe só esses três, né, que são os mais conhecidos. Só que tem também o que? As frutas, especialmente a banana, o coco, sabe o que mais? O café, o quiabo, o gengibre, a melancia, o jiló, a tâmara, o açafrão, tudo isso é uma herança africana. Tudo isso de comida é herança africana deixado pra gente. Na música, nós temos os atabaques, o berimbau, as cuicas, tá vendo? A primeira imagem eu vou marcar aqui para vocês com a nossa canetinha mágica, é o atabaque. A segunda imagem é o berimbau. E a terceira imagem é a cuíca. Na religião, temos aí o candomblé, que foi deixada como herança pra gente. Na dança temos o maracatu pernambucano e a capoeira, que também é uma luta, certo? Então tudo isso, gente, além, como a Pró estava falando, né? Além de tudo isso, os negros, gente, eles foram fonte de informação para os portugueses. Não podemos limitar a herança africana somente à dança, à comida, a religião. Não, temos que falar também como eles foram fontes de informação para esses povos. Os portugueses, eles não tinham informação de cultivo e nem de exploração de produtos de áreas tropicais. Foram os africanos, com seu conhecimento agrícola, aprimorado, né, por milênios, que tornou possível a mineração, a agricultura, tudo isso aqui no Brasil. Graças aos africanos, tudo isso é herança africana, certo? Bom, gente, lembra que a Pró falou também sobre uma pesquisa que vocês iriam fazer? Um trabalho avaliativo, uma atividade avaliativa que vocês iriam fazer? Então, nós vamos pesquisar sobre Zumbi dos Palmares em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Anotem isso aí no caderno de vocês, certo? Prestem bastante atenção nas informações. Como deve ser feito? Em uma cartolina, você irá colar imagens de como foi a trajetória de Zumbi dos Palmares até a sua morte. E por que o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro? A data de entrega é justamente no dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, certo? Então, vocês vão recolher imagens, recolher informações sobre Zumbi dos Palmares. Nós já estudamos isso em História, né, na aula passada, na página 134 do nosso livro de História. Vocês podem usar como base também. Então, caprichem na pesquisa. A Pró vai explicar direitinho para vocês, tá bom? Na aula ao vivo. Então, meus amores, foi isso. Por hoje é só. Até a próxima aula. Um grande beijo no coração de vocês. Tchauzinho!